braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Graças a paz, queridos. A paz do Tudo Senhor. bem? Ó, tô vendo alguns rostinhos aqui conhecidos. Irmã Patrícia, paz. Nossa Paulista, né? Wanda, Deus abençoe tua vida, minha amada. As paz, Sandrinha, entre outros que estão entrando, que eu não consigo ver aqui. Mas o pessoal está chegando, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Regina. Serginho e Regina, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos fazer uma oração de gratidão por essa imersão hoje. Fica a pastora, como sempre, né? Ela faz essa oração. Vamos agradecer o Espírito Santo, que a graça de Deus recaia sobre a nossa vida, recaia sobre os nossos lares. Aí onde você estiver, saiba que o Espírito Santo está aí com você, ele vai te alcançar. Eu tenho certeza, né? Leia, Deus abençoe, Leia. Um beijo. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado nessa noite. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Jesus, Tu és, Senhor Jesus, o nosso Pai. É o nosso melhor conforto, o melhor lugar para estar em Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, estamos nos reunindo, Senhor Jesus, como igreja, ó Pai, para Te buscar, para Te adorar, para bendizer o Teu santo nome, Senhor. Que esse momento seja exclusivo Teu, ó Pai. Que consigamos deixar, Senhor Jesus, as tarefas de casa, do trabalho, os profissionais, para nos ligarmos com o Teu Espírito, Senhor. Porque a Tua palavra não volta vazia. O Senhor tem uma palavra para os nossos corações neste momento. O Senhor tem ensinamentos, instruções, ó Pai, porque o Senhor é um Deus amoroso, um Deus zeloso. E, Pai, nós queremos estar na Tua presença, Senhor. Que consigamos, Senhor Jesus, deixar os problemas, as preocupações do lado de fora, ó Pai. Para que nós possamos, Senhor Jesus, nos entregarmos por inteiro a Ti neste momento, Senhor. Se alguém está com o coração triste, angustiado, abatido, Senhor, Te pedimos que o Senhor toque com o Teu Espírito neste momento. Aleluia. Para que se alegre em entrar na Tua presença, para que esteja atento, Senhor Jesus, à Tua voz, ó Pai. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, prepara-nos, Senhor Jesus, para receber, Senhor, a porção preparada, Senhor Jesus, por Ti para as nossas vidas neste momento, Senhor. Te pedimos e Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus é bom. Nós estamos vindo de uma semana abençoada, né? Ó, Wanda está querendo agradecer porque a filha completa 25 anos. Oh, que bênção! Parabéns, Wanda, parabéns. Parabéns à filha da Wanda, que a Wanda botou, mas não botou o nome, né? Mas que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua filha, e bendita é a família cujo Deus é o Senhor. Nós liberamos até uma palavra domingo, falando sobre a família, né? Lá no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 61. Domingo nós falamos sobre os 3 condutores que nos levam a alcançar a renovação, a restauração, a reconstrução, que é a fome, a revelação e a disponibilidade em Deus. E nós liberamos uma palavra sobre as famílias, né? Que a tua filha seja alcançada agora, Wanda, você que nos ouve, que a tua família seja alcançada por essa palavra, porque os nossos descendentes, né? Os nossos familiares, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, eles serão alcançados pela potente e poderosa mão do Todo-Poderoso Deus. Amém? Amados, eu vou domingo, graças paz, Jaciana, Deus abençoe tua vida, tá? Domingo nós teremos a continuação, é o penúltimo domingo do mês de março, né? Acho que o domingo agora é o penúltimo. É o terceiro, então o penúltimo domingo nós estaremos falando, dando continuidade, falando sobre renovação, principalmente falando sobre renovação da mente. Eu quero convidar você a estar conosco, né? Júlia Carolina, Deus abençoe tua vida, Júlia. Ó, parabéns, happy birthday to you. Feliz aniversário para você, que Deus abençoe. Domingo nós estaremos dando continuidade,
que o mês de março que Deus falou conosco, é o mês da busca da renovação da mente. Renovação da mente, tem muita gente que está com a mente cansada, está sendo tão bombardeada pelo diabo, que está com a mente cansada. Então nós estamos orando por renovação da mente, renovação de ministérios, renovações de dons, renovação de talentos, renovação matrimonial, renovação de votos da noiva, que nós somos noiva, para com o noivo. Eu quero renovação de sentimentos. Renovação precisa, querido. Então eu quero convidar você que está assistindo essa live e você que vai vir depois, a estar conosco domingo no presencial, se for possível, é claro, respeitando as normas da OMS, tá? Na Avenida dos Mananciais, 995, a idade já está chegando, Jesus. Eu lembrei que da Avenida das Américas. Avenida das Américas. Avenida dos Mananciais, 995 na Taquara. Avenida dos Mananciais, 995 na Taquara. Domingo, 16h30, a partir das 16h30. De manhã, 10 horas, nós temos a transmissão da Escola Bíblica Dominical, online, transmitida pelo Face. Eu até conversei com a irmã Patrícia para ver com meu cunhado Cadu, para a gente transmitir também domingo agora pelo YouTube. Nós vamos tentar ver se nós conseguimos transmitir pelo YouTube no domingo. Irmã Eliane Mesquita, Deus abençoe tua vida. Irmã Rose, graça e paz, Deus abençoe. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, né? A Leia botou, é Leia, amém, Leia. Então nós estamos convocando a você, se possível, tá? A estar conosco domingo agora, a partir das 4h30. Tia Neide, Deus abençoe tua vida, manda abraço pra Tia Nelly, pra Graciane? Não. Gracieda, pra Gracieda e pra Tia Nilza também, que Deus abençoe a vida do Nelson. Nós estamos orando por ele, para que Deus traga à existência aquilo que não existe, em nome de Jesus. Meus amados, hoje nós falaremos sobre um tema muito delicado, mas é algo que Deus colocou no nosso coração, falou conosco, né? E eu quero compartilhar com você hoje uma palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Manel Carvalho, tá me devendo um pedaço de bolo que tu fez aniversário. Deus abençoe. E, aliás, hoje nós vamos olhar até no término. Hoje é aniversário da Oleandra. Oleandra, eu não sei se você está assistindo ou se você vai ver depois, mas saiba que nós amamos não só o Matias, nós amamos não só o seu filho mais velho, não só o Magno, mas nós amamos e honramos o que você, Oleandra, carrega. Que Deus abençoe tua vida. Você é uma bênção para o reino de Deus. Amém? O nosso ministério. O ministério de Cristo, o ministério do reino. Aqui na terra você é bênção. Amém? Então abra sua Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo 13. Capítulo 13. A partir do verso 34. Pastora, lê para mim, por favor, do verso 34 ao verso 38. A senhora vai ler da NVI? Isso. Na NVI, tá? Verso 34 a verso 38. Evangelho de João. Você vai lá, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 13, do verso 34 ao verso 38. Vai dizer assim a palavra do Senhor: um novo mandamento lhe dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Até 38, né? Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Senhor, foi a tua palavra que foi lida, dirige, impulsiona, ativa a nossa fé, Deus, que possamos juntos, nesse exato momento em família, nos alimentarmos e aprofundarmos na tua verdade, que é a tua palavra. Revela a cada um agora,
nesse exato momento, em nome de Jesus. Amém. Amados, essa palavra que Deus falou no nosso coração, a paz Diaconisa Angélica, pastor Márcio, saudade da Duda, quero ver a Duda online, eu quero ver a Duda online, hein? E Daniel também. Sabe, queridos, nós estamos, quando Deus falou conosco, eu estava até conversando com a pastora hoje cedo, hoje eu fui surpreendido, eu saí para fazer compra, aí nós estava na rua parado, a rua de mão única, trânsito tudo parado, eu parei o carro, cheio de freio, estou lá aguardando o trânsito desenrolar. Baixa Lídia, Deus abençoe tua vida. Tia Wanda também, ó. Tia Wanda, Deus abençoe. E aí eu estava ali com o carro parado, de repente, eu estou conversando com meu pai, e o carro está parado, eu sinto aquilo, bum! Um abençoado chegou e bateu no carro. Querido, eu confesso a você que eu saí do carro daquele jeito, falei, Senhor da glória, abri a porta, saí do carro, olhei pro rapaz, aí o pessoal começou a buzinar, o rapaz falou assim, poxa, desculpa, eu falei assim, calma querido, desculpa não, vamos sentar ali, não encostar o carro ali, vamos sentar para conversar. Ou seja, eu saí, amassaram o nosso carro hoje, né, e eu fui ruminando aquela situação dentro do mercado, e fui ruminando o que aconteceu. O rapaz, ele não tem seguro, carteira vencida, estava com a filha dentro do carro, o carro arrebentado. Aí ele falou, eu estou desempregado. Eu falei, somos dois, vamos juntos, né? Tá todo mundo dentro dessa situação. Mas eu mandei para casa, peguei os documentos, tudo lá fiz. Nós fizemos o, como é que é o nome do? Brat. Fizemos o Brat, deu tudo. Eu estava no mercado, andando com o carrinho, com aquela situação, batendo no meu coração, batendo. Falei, meu Deus do céu, por quê? Porque isso é prova, mas Deus, o diabo é sujo. E aí, quando eu estava no mercado, eu depois estava conversando com a pastora, eu ainda falei assim, no telefone, agora eu estou mais calmo, dá para conversar. E até o meu sogro, o Manelzinho, ele chegou para mim depois e falou, isso é prova. Sabe, queridos, eu quero compartilhar com você o tema que a gente vai entrar hoje. Nós falaremos sobre perdão. Às vezes nós não entendemos porque as coisas não dão certo. Às vezes nós não entendemos porque batem no nosso carro, porque ferem o nosso coração. Às vezes nós não entendemos que vem da onde a gente menos espera. Aquela fala que se tornou épica, né? Até tu, Brutus. Aquela facada nas costas. Então são coisas que mexem, tramitam no reino espiritual, que nós precisamos entender que nada na nossa vida acontece por obra do acaso, tudo tem um propósito. E nessa noite eu quero ativar a tua vida, eu quero impulsionar com a graça de Deus. Nós queremos impulsionar você a entender que independente da estação que você esteja vivendo, eu e você precisamos aprender a pedir perdão e a perdoar. Sabe, essa palavra nós ouvimos muito falar sobre Pedro. Pedro foi um homem extraordinário. Graça e paz, Diaconisa Sandra. Pedro foi um homem extraordinário, um ícone, né, da nossa geração, a gente pode dizer assim. O exemplo a ser seguido. Pedro, ele teve a oportunidade de realizar os seus sonhos. E ali, quando aquela pesca maravilhosa de simplesmente ter uma vida financeira estabilizada, né? E Jesus chegou e falou assim, olha, abandona tudo, me segue. E ele falou, eu estou contigo, eu largo os meus sonhos, eu largo a estabilidade financeira para seguir Jesus, que é o Rei da Glória. E nós vamos ver depois outros exemplos de Pedro. Pedro, ele era fiel, Pedro, ele era guerreiro. Muitos chamam Pedro de ogro, porque Pedro era grosso no falar, né? Não tinha, era esquentado. Pedro era impulsivo, mas Pedro, mesmo na sua impulsividade, ele seguia Jesus de uma forma extraordinária. Pedro, ele viveu, ele participou de momentos que a Bíblia não relata todos os momentos, mas ele conviveu com o Verbo, ele conviveu com Cristo, com Jesus, o Rei da Glória. Ele comia, ele dormia, ele tinha a oportunidade de poder ouvir as palavras do Criador, ele passando por tudo isso. E a gente começa a ver que as pessoas falam muito mal de sogra, né?
que Pedro negou a Cristo por causa da sogra. As pessoas, é um trocadilho que as pessoas fazem, mas nós sabemos que não é isso. Pedro, ele clamou, pediu ajuda a Jesus pela sua sogra. Jesus curou, e Pedro via sinais e prodígios acontecendo. E Jesus, ele chamou 70, dos 70 ele separou 12, dos 12 ele andava com 3, e Pedro estava ali entre eles. E aí simplesmente na hora em que eu vejo a impulsividade de Pedro de uma forma tamanha, mas antes da impulsividade, Cristo fez várias promessas, e dentre uma delas, ele chegou para Pedro e falou: tu és pedra, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, tu és pedra, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Primeiro pastor, querido, o primeiro pastor foi Pedro. E aí simplesmente eu estou fazendo um breve resumo, um briefing, para você poder entender que Pedro, ele tinha fome. Pedro, ele tinha busca pela revelação, sabe, pastora? Não, Pedro não tinha busca pela revelação, tinha. Quando Jesus perguntou: e vós, quem dizes que eu sou? Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz: eis que não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o Espírito. Ou seja, Pedro, além de fome por Deus, além da busca pela revelação, Pedro, ele estava totalmente disponível para a obra. Aqueles 3 condutores que nós falamos domingo à noite, Pedro, ele tinha esses 3 condutores. Só que aí simplesmente Jesus, ele chega está chegando na jornada, numa parte da jornada, e Jesus se encontra nesse versículo que nós lemos, não é? De João capítulo 13, e aí Jesus, ele chega, ele fala, e quando Jesus fala, Pedro diz não. Pedro começa a questionar, e Jesus fala assim: você vai me negar 3 vezes. Sabe, aquilo bateu como um choque, foi um choque no coração de Pedro. Você vai me negar 3 vezes, e quando a gente vê, nós sabemos que Pedro negou a Jesus. Pedro estava ali, estava no Getsemane, e aí simplesmente a impulsividade, Pedro era impulsivo, Pedro puxou a espada, cortou a orelha de Malco, Jesus foi levado, Jesus repreendeu, Jesus foi levado, e aí simplesmente Pedro, ele estava junto com um discípulo que da Bíblia você vai ler, lendo os evangelhos. Aliás, eu quero chamar a atenção que nesse domingo nós já vamos liberar aqueles que deram o nome para a diaconisa Sandra. Domingo agora nós já iremos liberar a questão do início, tá, do estudo da aplicação da Bíblia, começar pelos evangelhos. Nós começaremos pelo Novo Testamento. Domingo nós já iremos liberar lá na igreja, domingo a partir das 4h30 da tarde. E então simplesmente, o que eu vejo? Eu vejo com Pedro, da sua impulsividade, ele cortou a orelha de Malco, Jesus chamou a atenção dele, e logo em seguida foi Pedro. Jesus já tinha sido preso, foi Pedro e outro discípulo, que mais na frente, você estudando os evangelhos, você vai ver que esse discípulo era João, e simplesmente Pedro negou a Cristo 3 vezes, e logo em seguida o galo cantou. Sabe, querido, aí eu vou entrar num momento crítico, um momento muito delicado, que aconteceu, foi o momento da 3ª negação. Porque a palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Lucas, você não precisa abrir, mas se você quiser anotar, anota aí por favor, Lucas capítulo 22, do 54 até o 62, Lucas 22, do 54 até o 62, Lucas vai dizer que quando Pedro negou a Cristo, pela 3ª vez, Jesus olhou para ele, com aquele olhar não de condenação, mas com o olhar de quem diz: eu te disse que você iria me negar. Sabe, naquele exato momento eu fico pensando, Pedro, no cenário, pastora, um coração esmagado. A palavra do Senhor vai dizer que Pedro chorou amargamente. O coração de Pedro deve ter sido esmagado, porque ele foi avisado antes. Sabe, e aí a gente vai falar de perdão, mas o que é perdão? Perdão é uma palavra tão pequena, mas que muda tudo. Tá me entendendo, pastor? Muda tudo. Porque existem, eu estava conversando com a pastora ainda antes da imersão, existem grandes doenças, tá? Que são geradas pela falta do pedido de perdão e pela não liberação do perdão. Quando eu não peço perdão, eu fico doente. E quando eu não libero o perdão, eu também fico doente. Porque o perdão,
É um sentimento, querido, é necessário, porque você não pode chegar na igreja, levantar a sua mão e falar eu amo meu irmão se você não perdoa, porque antes, no início, assim que a pastora leu, vai dizer o seguinte lá em João capítulo 13, até a Wanda colocou, obrigado Wanda, um dos versículos a partir do 34, entre o 34 e 35, Jesus vai dizer assim, ó, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, aí vem, são meus discípulos, vem a vírgula, se, conjunção adverbial condicional, se amarem uns aos outros. Como eu falo que eu amo e se eu não perdoo? Vocês estão me entendendo? Se eu amo, eu preciso perdoar. A falta de não perdão é uma declaração de falta de amor. Pastor, mas ninguém pode dar aquilo que não recebeu. É o que nós ouvimos muito, né? Nós ouvimos bastante. Ninguém pode dar aquilo que não recebeu. Eu concordo, eu entendo. Mas desde o pesado momento em que o amor... Porque Deus, ele não tem amor. Deus, ele é amor. Que o amor habita dentro de você, querido. Você pode dar aquilo que você tem. Deus não pede nada de nós, além daquilo que a gente pode dar. Ele sabe. Paulo fala isso, acho que se eu não me engano, a primeira ou segunda, é uma das cartas aos Coríntios. Paulo fala sobre isso, a questão de tentação, a questão que Deus não dá nada além daquilo que a gente possa suportar. Se ele sabe que, se ele não dá nada além do nosso limite, é porque ele sabe que nós somos capazes de cumprir a ordenança dele, porque liberar o perdão é uma das ordenanças, é uma obediência à palavra de Deus. Quando a gente guarda não libera o perdão, no caso a gente está guardando sentimentos ruins, como rancor, amargura, desejo de vingança. Muitas vezes a gente se confunde, né? Ai, Senhor, o Senhor é a minha justiça, faça a justiça por mim. Isso, gente, é desejo de vingança. Não é você falar assim, não, perdoo ele e a Deus ele vai dar conta. É diferente de você falar isso. Então, assim, quando a gente não libera o perdão, a gente vai dando espaço para uma sementinha da raiz da amargura, que ela vai germinando dentro de nós, vai tomando conta dos nossos sentimentos, vai tornando a nossa visão turva das situações que nós vivemos, não permite que enxerguemos de forma clara. E a palavra do Senhor vai dizer lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 15, que a raiz de amargura, ela pode nos privar da graça de Deus. Ou seja, a gente, quando não libera o perdão, a gente permite que isso cresça dentro de nós, a gente está dando lugar às trevas. Isso. E o amor de Deus vai trazer a luz. Eu vou falar para você, querido. Se você aceitou Jesus como seu real Salvador, se você entregou a tua vida para Cristo, você simplesmente não pode ter raiz de amargura no coração. Não, é a questão do... Porque senão você vai dizer, pastor, eu estou com ódio dele, um ódio. Querido, repreenda essas palavras nem de brincadeira. A palavra de Deus nos ensina que a palavra que sai da nossa boca tem peso. Eu preciso entender que se eu amo a Jesus, se eu sigo a Jesus, se eu amo a Jesus, se Jesus é um exemplo para mim a ser seguido, Jesus vai falar, se der um tapa na sua face, vira o outro lado. O que Jesus está falando? Não paga o mal com o mal. E isso eu entendo que aconteceu comigo hoje. Querido, imagina se você pagar o mal com o mal. Desde quando você está apto para julgar? Desde quando a humanidade que é falha, pecadora, a humanidade que é infiel, ela está habilitada a declarar o que é real justiça, qual é a real justiça. Deus é quem tem que julgar a nossa causa. A palavra do Senhor vai dizer lá em livro de Salmos que minha ira, diz o Senhor. Acho que é em Salmos. Pode falar, pastor. O que eu acabei de falar com relação a que nós permanecemos nas trevas quando não liberamos o perdão, é porque nós acabamos não amando o nosso irmão. E lá em 1 João, vocês depois podem ler, 1 João,
capítulo 2, a partir do verso 7, vai dizer assim: Amados, não lhe escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio a mensagem que ouviram. No entanto, o que eu lhe escrevo é um mandamento, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai porque as trevas o cegaram. Tem gente que está cego nesse tempo. Sabe, querido, o grande problema da igreja é que a igreja, um dos grandes problemas da igreja, Deus abençoe tua vida, irmã Lucia, é que a igreja não entende a necessidade, é que muitos estão dentro da igreja, perdão, e não estão entendendo a necessidade do perdão. Sabe, a falta de perdão desencadeia um senso de justiça cego. Sabe, é um senso fora do comum. As pessoas acham que tem que ser daquela forma, que se enquanto não vê Deus, ele não está fazendo justiça. Querido, está repreendido essas palavras. Guarda o que eu vou falar para você. A importância, eu rascunhei algumas coisas aqui, quero compartilhar com você. A importância de perdoar fica mais clara para nós, que somos filhos de Deus, quando nós percebemos o quanto nós mesmos precisamos de perdão. Sabe, a gente precisa do perdão de Deus. Você que nos ouve, acorda todo dia e todo dia você fala: bom dia, Espírito Santo, muito obrigado pelo fôlego de vida. Quem aqui não pecou hoje? Todos nós cometemos um ato que é digno, é louvado de declarar: Senhor, eu errei, me perdoa. Agora não tem diferença para Deus, não tem pecadinho, pecadão. Pecou, pecou, não pecou, não pecou. E nós precisamos entender que a falta do perdão gera, conforme o Sérgio acabou de colocar, doenças. Não só estresse não, querido. Não estou falando só de estresse não. Desencadeia doenças. Além de doenças, gera o quê? Pode gerar câncer. Por quê? Ativa a depressão. Entre outras coisas. Câncer, angústia, ansiedade, gastrite. Aí a pessoa simplesmente começa a ficar: não, meu Deus, eu quero, não. Será que Deus não está? Aí começa a usar aquela frase: será que Deus não está vendo? Será que Deus não está vendo? Será que Deus não está vendo? Querido, Deus está vendo. Mas o guarda de Israel, ele não dorme. Eu vou falar mais uma vez para você botar na tábua do teu coração: o guarda de Israel, ele não dorme. Nós precisamos entender que Pedro é um exemplo a ser seguido. Não somente o fato dele ter sido um grande homem e o primeiro pastor, mas o fato em que Deus ouviu o coração dele. Pastor, me prova isso biblicamente, eu te provo. Pedro nos mostra muita coisa, que todos nós, até os mais dedicados servos de Deus, os mais dedicados pastores, pastoras, bispos, apóstolos, estão sujeitos ao erro. São passíveis porque nós somos seres humanos. Nós podemos errar, o único que não erra é Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Nós precisamos entender. Eu quero chamar a tua atenção hoje, querido, em nome de Jesus. Guarda na tábua do teu coração. Se você errou, se você magoou alguém, ou se te magoaram, peça perdão, perdoe. Não fica trazendo no teu ombro esse jugo, porque existe o jugo que vem e é despedaçado pela unção, mas existe aquele jugo que Jesus está doido para despedaçar, mas como ele é educado, ele respeita o nosso desejo, as nossas opções, ele vê que a pessoa não quer se ver livre daquele jugo. Tem pessoas que não perdoam porque não querem. E eu vou falar para você: se você que nos ouve não perdoa uma pessoa porque você não quer, o teu destino não é o céu, querido. O teu destino não é o céu, porque Jesus está falando que nós só seremos reconhecidos como discípulo dele
se nós amarmos como Ele nos ama. Ele me amou, aceitou as minhas imperfeições. Quando Jesus me salvou, Jesus chegou e falou assim: Tadeu, os seus pecados estão o quê? Perdoados. Jesus me perdoou. E exemplos bíblicos de prostituição, de traição, entre N exemplos que a Bíblia nos mostra, nós temos exemplos em que Cristo mostra que o amor, que Ele é amor, prevalece acima, está acima de todas as coisas. O que nos faz perdoar não é o conhecimento da letra, mas é a revelação. Cristo é a revelação do Pai. Então Cristo, ele revela a questão do amor. O amor, foi por amor que ele entrou na casa de Zaqueu. Foi por amor que ele curou a filha de Jairo. Foi por amor que ele curou a própria sogra de Pedro. Foi por amor que ele falou para Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Foi por amor que Jesus falou: Pedro, o diabo quer se andar contigo, mas eu roguei por ti ao Pai. Nós precisamos valorizar esse amor, querido. E às vezes, o que mais me deixa assim, sabe, pastor? É porque existem pessoas que estão vendo essa Covid, esse momento de pandemia, que tem contribuído para que os olhos da igreja, os olhos espirituais sejam abertos. Tem pessoa que já passou por experiência, teve experiência com Deus nessa pandemia, mas não pede perdão e não perdoa. Pessoas que viram Deus agindo em seu favor, mas não se humilha e não pede: Senhor, me perdoa, eu quero perdoar quem fez. Vou falar para você, filho, não pensa assim não, meu irmão. Libera o perdão. Tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que o homem precisa fazer. Eu fiz uma anotação aqui que diz assim, ó: o perdão é a chave para se libertar das amarras do passado e seguir adiante. O perdão é a chave para se libertar das amarras do passado. Meu amado irmão, pastor, mas quem vive de passado é museu. Mas você está no passado, querido. Se quem vive de passado é museu, então você é um museu, meu irmão. Vamos entender: se quem vive do passado é museu e você não é museu, então esquece o que passou. Esquece quem te feriu. Porque às vezes a mesma pessoa que feriu a você hoje, essa pessoa foi usada por Deus para abençoar a tua vida. E você está sendo ingrato e não está perdoando. E você está sendo ingrato e não está pedindo perdão. Nós precisamos entender isso. A diaconisa Sandra botou: aquele que não perdoa não segue a Cristo. Como? Aquele que não perdoa não segue a Cristo. Sabe, Pedro ali nos mostra, querido, que todos os filhos de Deus, eles precisam de uma dedicação total de amor a Jesus. Eu preciso de uma vida de devoção. Quando eu tenho uma vida de devoção, olha o que eu vou falar. Vamos colocar diante de Deus. Estava até vendo um pastor falar sobre vida de devoção. Quando nós buscamos, quando nós temos uma vida de devoção, uma vida total de devoção a Cristo, o meu coração não tem espaço para o passado. Uma vida de devoção me faz olhar somente para Cristo. Uma vida de devoção me faz esquecer o que falaram de mim, me faz esquecer quem me criticou. Uma vida de devoção me faz estender a mão para aquela pessoa que um dia cuspiu na minha cara. Uma vida de devoção me faz amar sem se preocupar ser amado. Uma vida de devoção me faz simplesmente perdoar o meu irmão e preservar a minha família. Porque tem muita gente, pastora, que está abrindo mão da família porque não quer perdoar. Está abrindo mão da família porque não quer pedir perdão. Querido, errar todo mundo erra, meu amado. Somos seres humanos. Natureza pecaminosa. Se Deus nos perdoou, já nascemos todos errados, né? Se Deus nos perdoou... Nós éramos filhos da desobediência. Se Deus nos perdoou, quem somos nós para não liberar esse perdão? Guarda o que eu vou falar para você, querido. Olha aqui para mim, querido. Lindinho, lindinho de Jesus. Guarda o que eu vou falar para você. Pedro era um homem de fé. Pedro, aquele que andou sobre as águas. Pedro, um homem de fé, falando assim: Senhor,
Eu vou jogar a rede lá, vou voltar lá, porque o Senhor está mandando, é pelo teu nome, é pela tua palavra. Esse homem de fé nos dá uma lição de que, até escrever aqui, que existe, Deus está nos dando oportunidade para nos recuperar dos nossos erros. A falta de pedir perdão e a falta da liberação do perdão é um erro. E Deus hoje está nos dando a oportunidade. Se tem alguém que você não pediu perdão, você pega o teu telefone, manda uma mensagem. Se você não está preparado ainda para falar, manda uma mensagem, manda um zap, um SMS, um e-mail. Pede perdão, querido. Sabe? Quando eu não perdoo. Já quando a Sandra botou alguma coisa aí que eu vi só ao final. Quando eu não perdoo, eu estou pecando. Estou pecando. Eu não estou seguindo os mandamentos. E só que eu preciso passar para os irmãos, terminar aquilo que Deus falou conosco hoje, que muitos tentam seguir a Jesus distante. Jesus, eu estou te seguindo. O Senhor lá, eu cá. Paz, Gladys. O Senhor lá, eu cá. Está errado. Apóstolo Pedro vai falar sobre isso. Está errado. Eu tenho que seguir Jesus ali, ó, lado a lado. E como é que eu sigo Jesus lado a lado? Já falei no domingo. É fome, é busca pela revelação, é disponível. Disponibilidade. Se eu não perdoo, eu não estou disponível. Se eu não peço perdão, eu não tenho fome. Eu tenho sede de justiça, sede de ver aquilo, porque as pessoas acham que o resultado, as pessoas entendem com justiça. Tem muito crente que fala isso, crente, eu vou falar. Tem muito crente que acha que é justiça quando você fala assim, não, eu vou ver o que Deus vai fazer na vida da pessoa que fez isso e isso comigo. Querido, tu não tem que ver nada. Quem tem que ver é Cristo, ele já viu. O que ele vai fazer, você não tem que saber. Entrega nas mãos de Deus e segue a tua vida. Segue a tua vida. Senhor, perdoa, Pai. Imagina Jesus lá, Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Um exemplo. Aí, exemplo a ser seguido. Jesus só falou, Pai, perdoa, porque ele não sabe o que eles estão fazendo. Não sabe com quem eles estão criticando, não fale com quem. Eles não sabem de quem que eles estão. Eles são pessoas que não sabem de quem que estão maltratando. Quem eu sou filho de quem eles não sabem. Mas a palavra do Senhor vai dizer que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Sabe, queridos, o apóstolo Pedro, no livro de 1 Pedro, capítulo 2, lê por mim, por favor, pastor. 1 Pedro, se você puder, anota aí, por favor, né? 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Lá no Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 2, verso 21. 1 Pedro, capítulo 2, verso 21. Posso ler? Pode. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Cristo deixou o exemplo para seguir os passos dele. A melhor forma da gente seguir a Jesus é seguir os passos de Jesus. Jesus não perdoou. Por que você não vai perdoar? Sabe, meu amado, eu fico voltando lá para o cenário de Pedro. Quando o galo cantou pela terceira vez, ele olhou e viu Jesus olhando para ele. O coração de Pedro, pensa, pastora, o coração de Pedro sendo esmagado com uma pedra que esmiuça a penha, esmagado. Acabou a alegria. Porque Pedro perdeu a oportunidade de pedir perdão. Até na ordenação da pastor Samuel, com bastante sabedoria, ele comentou sobre isso. Nós às vezes estamos tão preocupados em ouvir um pedido de perdão que perdemos as oportunidades de pedir perdão. E a vida é feita de oportunidades. E existem oportunidades que não voltam. Pedro negou a Jesus. Jesus foi morto. Pedro não conseguiu pedir perdão a Jesus. Aí eu fico imaginando a cabeça de Pedro. A pressão. Será que ele dormia? Será que ele comia? Não, o sentimento de culpa é o pior sentimento. Sentimento de culpa.
batendo, gritando. É um dos piores sentimentos. Não sei se quem está nos ouvindo já sentiu e já teve esse sentimento de culpa. Remorso, aquele sentimento de arrependimento. Quem nunca, querido? Quem nunca foi magoado e disse assim, não, o teu dia vai chegar. Hoje nós estamos passando essa live, estamos sendo ministrados por Deus hoje para aprender que o dia chegou. Não da justiça, mas o dia de pedir perdão. O dia de liberar o perdão é hoje. Cristo está nos dando a oportunidade da igreja ser igreja. Cristo está nos dando a oportunidade hoje de entendermos que todos nós fazemos parte de um único corpo. Que só existe um Deus, que é poderoso no céu, Ele é poderoso na terra e Ele é poderoso embaixo da terra. Deus está nos dando oportunidade, pastora, da gente se submeter à boa e perfeita vontade de Deus. E a boa e perfeita vontade de Deus é que eu e você sejamos um. Você está entendendo? Como é que eu posso ser um com meu irmão se eu não perdoo, se eu não peço perdão, se eu não honro aquilo que o meu irmão carrega? Querida, honra aquilo que teu irmão carrega. Mas pastor, porque não foi com o senhor? Pastora, não foi com a senhora, querido? Vou falar para você, nós já passamos por tanta coisa. Já fizeram com tanta coisa com a minha mãe, pastora Ana Bruno, saudosa pastora Ana Bruno. Já fizeram com tanta coisa conosco e nós passamos por cima. Porque o homem acontece isso, mas nós precisamos valorizar não as feridas do homem, mas a cura que Deus pode dar para o homem. Valoriza Jesus. Valoriza. Cristo é amor. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar, você pode ter tudo, mas se você não tiver amor, nada você vai ser, né? Amado, então, aí eu estava lendo um livro de um teólogo, e ele vai dizer da seguinte forma: Pedro saiu, pensa, uma pessoa desesperada, uma pessoa simplesmente, ele ficou louco, dizer assim, doido, tonto, desnorteado, pelo que aconteceu, que Pedro negou a Cristo, e ele não teve tempo de pedir perdão, ele não teve tempo de se reconciliar com Jesus. Mas guarda o que eu vou falar para você, querido. Existem situações que, por que eu vou falar isso com você agora? Pega isso. Às vezes nós estamos achando que o perdão começa daqui, ó. Tá errado. O perdão começa daqui de dentro. Daqui. O pedido de perdão, ele sai daqui, porque a Bíblia fala que a boca expressa o que o coração está cheio. E se o meu coração está cheio de pedido de perdão, a minha boca, quando ela for aberta, ela vai pedir perdão. Se o meu coração está disponível para receber perdão e para perdoar, eu, quando abrir a minha boca, Deus, Tu és luz, importa que a Tua vontade prevaleça. É isso que me fascina, quando nos dias atuais as igrejas estão mais preocupadas com quantidade. Tem igreja muito preocupada com quantidade e não está preocupada em levar a verdade para a igreja, para o povo. A palavra do Senhor vai confrontar. Ela confronta o nosso senso de justiça moral. Ela pega o homem, ela destrói. A palavra do Senhor vai dizer que nós temos que ir na casa do oleiro, porque o vaso ali, ele é o quê? Quebrado e refeito. Tem muita gente hoje que está parada, estacionou, pastor, estacionou no templo, estacionou. Não segue adiante. Não segue. A vida não anda. Tem muita gente que está em 2021 cronologicamente, mas a sua vida está parada em 1900 e alguma coisa. Por quê? Porque não perdoou, porque não pediu perdão. E agora acha que já não dá mais tempo. Eu vou falar para você, querido, Pedro, a cabeça de Pedro, como ficou? Pedro pensa, não tenho mais tempo, Jesus morreu.
Eu não tenho mais como pedir perdão, não tenho mais. Mas eu quero dar uma boa notícia para você, porque Pedro, ele precisava tanto de uma resposta. Pedro, ele precisava tanto de uma resposta. E eu vou falar mais uma vez esse trecho, porque eu e você nos encontramos diversas vezes no lugar de Pedro. Pedro precisava tanto de uma resposta que Deus viu, e Deus não deixa passar em branco. Querido, você hoje que está assistindo essa live, está precisando tanto de uma resposta, que Deus está te vendo, e Deus não vai deixar essa live passar em branco hoje. Você, quando terminar, você vai pegar, manda essa live vai estar disponível daqui a pouco, meu cunhado Cadu, coisa linda, vai colocar daqui a pouco lá no YouTube. Você entra lá no YouTube, Igreja Nova Jerusalém Taquara. Você, além de se inscrever, você pega e manda essa live para alguma pessoa, algum parente, algum amigo que está enfermo, por estar acamado por falta de perdão, pessoas que anularam a expectativa de vida por falta de perdão, que fica cozinhando, remoendo. A vida do outro está andando, mas a tua está estacionada. Mas Deus, assim como Deus, ele viu o coração de Pedro, Deus está vendo os nossos corações hoje, e Deus está para fazer coisas extraordinárias quando a igreja entender a necessidade de se posicionar como igreja. Igreja que a igreja se perdoa, igreja que a igreja pede perdão, igreja que a igreja vive em comunhão com seu irmão. Amém? Porque a palavra do Senhor vai dizer, lê para mim, hein, pastora, Marcos 16, 7. A irmã botou aqui, né? O Sérgio botou 3 coisas que não voltam. A palavra fala, flecha lançada, a palavra proferida, é oportunidade perdida. Pede perdão. Tem marido que não pede perdão para a esposa. E tem esposa que faz dedinho. Não vou perdoar o meu marido, hoje ele vai dormir no sofá. Coisa feia, querido. Pede perdão para sua esposa, pede perdão para o seu esposo, e vão se reconciliar. Dá beijinho, querido. Deixa Deus guiar o barco, em nome de Jesus. Marcos 16, 7. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. É o 7. É o 7. E aí, simplesmente, quando você lê essa palavra, e você vai continuar lendo, você vai ver que, na sua versão, Jesus avisou que já tinha ressuscitado. Só que ele sabia que Pedro, ele precisava de uma resposta. Ele sabia como o coração de Pedro estava. E Jesus vai dizer, ressuscitei. Avisa todo mundo, mas principalmente avisa a Pedro. O que mais me fascina nessa passagem é que Jesus, ele não citou o nome de João, porque João, ele foi mais íntimo, entre aspas, pode-se dizer assim, do que Pedro. Jesus, ele não citou o nome de todos os discípulos. Jesus, ele citou o nome de Pedro, porque Jesus sabia como o coração de Pedro havia ficado, mas Jesus conhecia Pedro. Então o que eu aprendo com isso, querido? O Todo-Poderoso, ele viu que Pedro estava lado a lado com ele. Pedro errou, mas Pedro precisava de uma palavra de esperança, porque quando Jesus falou assim, avisa para Pedro, Jesus está dizendo, o perdão foi liberado. Avisa para ele, porque eu conto com ele. Ele é o meu primeiro pastor. Avisa para ele que a minha palavra é sobre ele. Ele pecou, ele me negou, mas a minha palavra não volta atrás. Pedro apacenta as minhas ovelhas. Então estou falando com você hoje. Você pecou, você errou, você tem que pedir perdão, você tem que perdoar. E Deus, ele não está arrependido de ter escolhido você. Deus, ele não vai voltar atrás de ter levantado a tua vida. Ele simplesmente está chegando para você hoje e está falando assim, avisa para Ana, avisa para Gladys, avisa para o Tadeu, para Patrícia, para Liliane, avisa para o Sérgio, para Regina, avisa para Wanda, avisa para Manuel, avisa para
todo mundo que eu estou vivo, mas Ele vai chamar pelo nome, porque quando Ele te chamar pelo nome, você vai entender que quem é visto é lembrado. Não tem um dito popular que fala isso? Isso, quando eu era corretor, eu via muito isso. Quem é visto é lembrado. Se Deus lembrou de Pedro, se quem é visto é lembrado. E se Jesus lembrou de Pedro, é porque Jesus ele estava vendo o coração de Pedro que estava esmagado. Jesus está te vendo, querido. Jesus está te vendo. Né? Eis que te vi debaixo da figueira. Jesus está te vendo. Então abre seu coração hoje e perdoe. Pastor, o senhor está falando isso. Mas eu não consigo, pastor, não consigo. A primeira coisa que a gente precisa entender é mudar o verbo. Tira o não, a forma, né? A conjugação. A gente tem que mudar. Não é eu não consigo. A forma correta é eu consigo. Eu perdoo. Eu peço perdão. Peça. Às vezes a pessoa está do teu lado. Não deixa, pastor Manuel sempre falou, né? Eu acredito que ele ainda fale lá na sede. Se você quer dar uma flor para alguém, dê vida. Não espera a pessoa morrer para você chegar e lembrar que devia ter perdoado, devia ter pedido perdão. Porque o mundo é uma ervilha, né, pastor? Sim. O mundo dá voltas. E assim como você precisou dessa pessoa, essa pessoa amanhã vai precisar de você. E com Cristo nós aprendemos a não pagar o mal com o mal. Estenda a mão. Estenda a mão. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque tem muita gente que está com o ministério parado por falta de perdão. Por causa de Pedro, né? Porque Deus viu que era tão necessário, tão importante que chegasse ao conhecimento de Pedro, que ele havia liberado esse perdão para que Pedro não parasse a sua vida e o seu ministério. Porque, como a gente falou alguns minutos atrás, a culpa, o remorso, ele pode levar a pessoa até a morte. E se Pedro não... E pior que a morte física é a morte espiritual. Pedro poderia interromper ali não só o ministério como pastor, como ele poderia interromper a sua própria vida por remorso. Posso pegar um gancho, pastor? Pode. Isso que a pastora está falando. Tem pessoas que estão anulando, estão enterrando os talentos, não por culpa de A de B, é por culpa de não perdoar e de não pedir perdão. Sabe, essa atitude, isso que a pastora falou, querido, quando você enterra o talento, aí quando você enterra o talento, você está abrindo mão. Você está falando assim, olha, o perdão, a ferida, para mim tem um peso maior do que o amor de Deus. Eu abro mão do amor de Deus, mas não abro mão da pessoa que me feriu, do sentimento. Sabe, querido, a gente precisa entender, nós fomos salvos pela graça. Cristo é a manifestação da graça. Eu preciso valorizar mais a Cristo do que qualquer outra dor, do que qualquer outra ferida. Mas, pastor, só quer que a gente seja falso? A gente pode pensar, pastor, que a gente seja falso, né, pastor? Não, até porque o perdão não é você esquecer o que aconteceu. O perdão, pensa numa cicatriz, de uma ferida. Você olha para sua cicatriz e você vai sempre lembrar do acidente que provocou aquela cicatriz, mas não vai te causar incômodo, não vai te causar dor. Então, simplesmente não é você esquecer vou passar uma borracha na minha mente, vou olhar para a pessoa e não vou lembrar nunca mais. Não. Aquilo ser neutralizado no seu coração, é não lhe causar nenhum mal, nenhum dano, nenhum sofrimento, nenhuma dor. A partir do momento em que a gente libera esse perdão, é como se a sua vida avançasse. E Pedro precisava ouvir isso, essa palavra. Pedro precisava. Porque Pedro foi totalmente outro depois. A palavra do Senhor vai dizer que por onde Pedro passava, a sua sombra curava. Chegou no momento lá no livro de Atos, né, que Pedro vai falar, eu não posso deixar. Olha só o coração, um coração quando ele é perdoado, uma vida quando é perdoada. Olha como é que a atitude muda, a postura muda, o posicionamento muda. Pedro, o impulsivo,
sabe? Aquela pessoa ogra, como muitos dizem. Ele chegou e falou assim: olha, eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e daquilo que eu tenho ouvido. O que Pedro estava falando? Vocês podem me criticar, mas nenhuma crítica é maior do que o sentimento que eu tenho de pregar a palavra de Deus, de ir para o mundo e anunciar o evangelho da salvação. Nenhuma mágoa, nenhum sentimento de traição, nenhuma crítica, nenhuma palavra, nenhuma flecha lançada, nenhuma armadilha preparada vai ser maior do que o desejo que eu tenho de falar de Jesus, o Salvador da minha vida, aquele que me chamou. Pedro estava falando isso. Então, querido, pega essa palavra hoje, rumina essa palavra. Nenhum sentimento de perda, nenhum sentimento de dor, nenhuma ferida, nenhuma marra do passado pode prender os seus pés, porque a palavra do Senhor vai dizer que nós correremos, que nós com Ele saltaremos. Você não pode ser parado, você não pode ser anulado, o teu ministério não pode ser aniquilado por um sentimento, por uma mágoa, por uma ferida. Levanta dessa cama, levanta dessa cadeira, levanta desse sofá, sacode a poeira e dá a volta por cima, querido. Jesus está olhando para você, Jesus está acreditando no teu potencial, meu amado irmão. Então abre a tua boca, pega agora um celular e pede perdão para quem você tem que pedir perdão. Libera uma palavra de perdão para quem você tem que liberar perdão. Faz com que a tua vida siga o fluxo que Jesus preparou para você. Faz. Pô, pastor, mas o perdão pode ser fingido? Irmão, o perdão ele não pode ser fingido. O que pode ser fingido é a palavra, né? Eu te perdoei. Ah, eu aceito. Isso pode ser fingimento. Mas o perdão genuíno, o fingimento prejudica. Agora, o perdão genuíno é aquele perdão que faz você ser lembrado. Avisa Pedro. Dá uma mensagem, né? Perdão faz a gente ser lembrado. Ah, anota aí, querido, anota aí. Anota no teu coração, perdão faz a gente ser lembrado. O arrependimento faz você ser lembrado. Quando Jesus falou assim, avisa para Pedro, avisa lá para o meu pastor, avisa lá para o impulsivo, avisa lá para ele, que eu ressuscitei, estou esperando ele para dar um abraço, para dar um cheiro nele. Avisa lá para ele. Então esse momento, eu gostaria muito que você receba essa palavra, porque não existe igreja perfeita, não existe pastor perfeito. Eu vou te fazer te passar uma grande chave para você. O tempo que você fica comparando a igreja A com a igreja B, isso é pecado, querido, porque a palavra do Senhor vai dizer que nós somos uma família. E a família tem diversos membros. Né? Então você vai ter um filho gordinho, vai ter um filho magrinho, vai ter um filho altinho, vai ter um filho baixinho, vai ter um filho com o dedinho meio torto, outro com o dedinho gordinho. Você vai ter um filho que fala mais alto, outro que fala mais baixo, o filho que tem língua presa, outro que não, um filho que fala demais, outro que fala de menos, um que é mais expansivo, outro que é mais tímido, fechado. A diversidade, a palavra do Senhor, a Bíblia fala da diversidade que há no meio do corpo da igreja. Então eu quero falar com você, meu amado, primeira coisa que você precisa entender, para que você possa ativar o teu chamado, para que você possa entender, é que Pedro é um exemplo a ser seguido de homem de Deus, de homem que olhou somente para Cristo. Olha para Cristo, não fica olhando para os outros, não. Fica olhando para a igreja A, para a igreja B, querido. Por isso que a palavra vai falar, quem não é contra nós é por nós. Coisa linda essa palavra. Eu preciso olhar para Cristo. Cristo é o alvo da minha vida. Se Cristo é o alvo da minha vida, eu quero Ele perto. Vou repetir para você poder entender. Eu quero te ver domingo no culto. Se Cristo é o alvo da minha vida, eu quero Ele perto. E quando eu perdoo e peço perdão ao meu irmão, aqui a pastora simboliza Cristo. Ele está aqui comigo. Agora, quando eu guardo ressentimento, quando eu não perdoo, quando eu finjo, Jesus ele começa a fazer isso. Ó. Se afasta. Você quer trazer Deus para a tua casa? Então peça perdão. E por que o pastor falou do marido da esposa? Porque a sua primeira igreja não é a igreja que você congrega. A sua primeira igreja é a sua casa.
E aquele que não tem paz na sua casa não vai ter mais paz na igreja que você congrega. Você primeiro precisa aprender a honrar a sua ovelha. Homem, sacerdote, honre a sua ovelha, a sua esposa. Sacerdotisa, honre a sua ovelha, o seu esposo. E uma das formas de vocês honrarem é sendo gratos. E a forma da gratidão é perdoando e pedindo perdão. Pastor, mas eu estou certo. Pastor, mas eu estou certa. Libere perdão, meu amado. Quem vai dizer que você está certo, que você está certo, deixa Jesus guiar o barco e você vai ver o resultado. Amém? Nós estamos terminando. Nós vamos orar agora pela tua vida. Você que ouviu essa imersão, você que recebeu essa palavra, e você que sentiu que essa palavra é para você, nós vamos orar agora. Para que você entenda que é necessário que todos nós sejamos um. A irmã botou aqui, né? Tem gente que só vê problema na igreja. Querido, só para eu poder fechar, pastor, por favor, me perdoe, eu sei que eu é avançado. Mas sabe por que você só vê problema na igreja? Porque tu está olhando para a igreja física, querido. Você não está olhando para o dom da igreja. Enquanto você só vê problema na igreja, você hoje está na igreja A, aí você muda para a igreja B, vai ter problema. Você muda para a igreja C, vai ter problema. Você vai mudando de igreja, vai ver tudo quanto é problema. Porque o que te falta, sabe o que é? É você reconhecer Deus na tua vida. O fato de você frequentar a igreja não é sinônimo de que você reconhece Jesus como seu Salvador. Quando você tem um encontro genuíno com Cristo, você para de olhar para a igreja física, você para de olhar para pastor, para de olhar para diácono, para obreiro, para isso, para aquilo. Você para de olhar para a posição e começa a olhar para o dono da igreja. O dono da igreja nunca vai te envergonhar, nunca vai te decepcionar. Amém? Então nós estamos terminando. Vamos orar agora pelos dízimos e pelas ofertas. E também estaremos finalizando. Eu quero te agradecer. Nós temos um compromisso na sexta-feira. E eu creio, eu estou crendo. Eu estou crendo no poder da oração. Sexta-feira é amanhã. Colocamos os dados bancários aí, ó. Tá aí os dados bancários. Tá? Nós temos que amanhã honrar com um compromisso, tá? Um compromisso relativamente considerável, alto. Mas eu creio, tá? A questão do aluguel, que o Senhor vai prover. Vai prover. Primeiro eu quero te agradecer pela tua lealdade. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado, irmã. Muito obrigado, querido ou querida. Que a graça do Senhor continue abençoando a sua vida. E eu quero agora agradecer a Deus também pelo teu esforço. Tá? Se você dizimou, se você ofertou, muito obrigado. Se você ainda não fez, faça, querido. Vamos ser leais à obra do Cordeiro. Vamos ser leais ao ministério de Cristo aqui na terra. Tá os dados bancários da igreja aí, você pode fazer um Pix. Pastor, qual é o Pix da igreja? Se você for ver, é o CNPJ da igreja, né? O Pix, a chave de Pix é o CNPJ da igreja. Mas eu conto com as tuas orações e amanhã eu creio que essa causa já foi liberada e é glória, é vitória em nome de Jesus. Pastor, o senhor está falando isso com o coração aberto ou com o coração fechado? Que o rapaz bateu no teu carro hoje, estou falando com o coração aberto. Eu cheguei para o meu sogro e falei assim, olha, o rapaz falou que não tem dinheiro, eu também não tenho dinheiro. Mas a gente tem que liberar o perdão. Eu preciso seguir em frente. Se o rapaz não puder pagar, querido, vou fazer o quê? Vamos seguir em frente. Deus sabe de todas as coisas. Mas uma coisa eu tenho certeza. Um carro amassado ou não, o nome do Senhor continuará a ser glorificado na casa dele, porque a casa é dele, a obra é dele, as ovelhas são dele, e Deus é o nosso juiz. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, abençoa a bolsa apostólica da tua casa. Coloco diante de ti agora todas as igrejas. A Assembleia Batista, Metodista, Wesleyana, as Novas Vidas, essas igrejas novas, Senhor, que não me recordam o nome, mas que pregam e vivem a verdade. A Igreja Universal, Senhor Jesus, a Presbiteriana, todas as igrejas evangélicas. Agora eu te suplico, envia uma bênção, uma provisão financeira, papai. Papai, abre as comportas do céu. A tua palavra nos mostra que o Senhor usa o homem para o bem do próprio homem. Sabemos que
Tu é o dono do ouro e da prata. Então levanta, ajudadores. Nós não queremos riqueza, nós não queremos ostentar, nós só queremos honrar, Senhor, o ministério de Cristo. Abençoa todas as igrejas que pagam aluguel como a nossa, as igrejas que são próprias, mas que também têm as suas contas, os seus compromissos como nós temos, as obras sociais, Senhor. Abençoa a igreja de Palmares, Espírito Santo. Levanta, Senhor Jesus, homens e mulheres que invistam na igreja profética desses dias, na igreja que prega e vive a verdade. Abençoa agora todas as famílias, todos os lares, cada um que estiver conectado agora, que eles sejam alcançados com o poder do perdão. O amor do Senhor constrange a tua igreja, que esse amor possa liberar perdão, e quando há perdão, há entendimento, e quando há perdão, além de entendimento, há manifestação da graça redentora. Ó Pai, abençoa agora os pais, os filhos, os maridos, Senhor, a cada lado, a cada nação aqui representada. Nós, como filhos, nos humilhamos e reconhecemos a tua soberania, pedimos perdão se erramos contigo, perdão, ó Pai amado, se nos precipitamos, perdão se agimos como Pedro de forma impulsiva, perdão se colocamos o nosso senso de justiça na frente, perdão se olhamos e julgamos com os nossos olhos naturais. Nos humilhamos agora e queremos alcançar o teu perdão, para que possamos ser lembrados por ti, e porque quando o Senhor lembra é porque o Senhor pode contar conosco. Conta conosco para sermos, Senhor Jesus, luz nessa geração. Abençoa todo mundo, aquele que está no leito de hospital agora. Senhor, abençoa quem está no leito de hospital. Espírito Santo, o Senhor está nos dando oportunidades de restaurar a família que está quebrada por falta de perdão, Senhor Jesus. Restaura cada família. O pedido de perdão venha do coração. O pedido de perdão possa ser um ato que o Senhor possa ativar a reconstrução familiar, porque o Senhor é o Deus da família. Família é sonho, é projeto de Deus, Pai. Abençoa agora cada um. Restaura os avós, restaura os netos, os maridos, os esposos, os filhos. Santo de Israel, restaura a alegria que se perdeu. Traz de volta a alegria que se perdeu, porque uma palavra maldita foi liberada. Joga essa palavra no mar do esquecimento e traz a alegria, traz a renovação, traz o ânimo, Pai amado. Queremos ser um, Jesus. Nesse período onde muitos estão se dividindo, nos une, mesmo com distanciamento, une a igreja no propósito da unidade. Aquilo que nós falamos lá na nossa casa, o segredo da família não está na quantidade. A força da família, a força da igreja está na unidade, porque quando somos um com Cristo, o poder de Cristo prevalece em todo o tempo, em todas as estações. Clamamos a Ti agora, abençoa cada lar e libera uma bênção agora para a mente. Pessoas que estão vivendo no passado, que recebam agora uma bênção na mente, e que possa esquecer o que se passou, para que possa seguir em frente, para que possamos juntos viver os propósitos e os desígnios que o Senhor preparou para cada um. Ouça a nossa súplica, Pai, e colocamos diante de Ti agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe tua vida. Quero pedir perdão pelo avançar da hora. Nós estamos terminando, tá? Mais um aviso, só repetindo para você que chegou depois. Domingo, Escola Bíblica Dominical, 10 horas, tá? 10 horas da manhã, pela transmissão pelo Face. Domingo nós teremos também, à tarde, 4h30, culto de celebração. A pastora já vai dar a bênção apostólica, eu vou falar que ela vai se preparando ali. Então nós temos o culto de celebração domingo, tá? A partir das 4h30 eu quero convidar você a estar conosco no presencial. Faz um esforço, querido. Faz um esforço para estar conosco lá no presencial.
respeitando todas as normas. Agradecer a diaconisa Angélica, foi um sucesso. A Samara também, coisa linda, foi um sucesso. Domingo, o retorno das crianças, e domingo nós teremos novamente a aula das crianças, né? Esqueçam de fazer as suas inscrições. Isso, você que não fez a inscrição, entre em contato com o zap da diaconisa Angélica. Pastor, não tem o zap da diaconisa Angélica, mas eu quero levar meu neto, meu filho, papagaio, cachorro, periquito. Entre em contato com a diaconisa Angélica, tá? E se você não conseguir, entre em contato com a diaconisa Sandra, que é a secretária da igreja. E agenda, pede informação, porque as crianças nós colocamos diante de Deus um número reduzido, tá? Todas as crianças estão usando máscara, todas as crianças, os pais, nós estamos pedindo que leve a sua própria garrafinha d'água, o seu próprio lanchinho. A igreja sempre cedeu o lanche, mas é para que o pai se sinta mais preservado, tá? Leve o seu próprio lanchinho. Agora, salva as crianças que não tem como levar. Entre em contato com a diaconisa Angélica, que a igreja, como sempre proveu, vai prover o lanchinho para a criança no decorrer do horário do culto. Lembrando que a nossa igreja não é creche, tá? Mas é um tempo onde a diaconisa Angélica, junto com as professoras, estão de uma forma bem lúdica, levando a palavra de Deus para as crianças. É um tempo de aprendizado, porque eu creio que as crianças, por mais pequeninas que sejam, elas já são um instrumento de Deus nessa terra para a execução de milagres e prodígios no nome do Senhor. Então, querido, não deixa de ir presencial com o seu filho. Leva o seu filho, mas se inscreva antes. Porque se as vagas acabarem, você pode levar o seu filho, mas ele vai ficar sentadinho aonde, pastora? No seu colo, assistindo o culto quietinho, com a máscara, devidamente protegido, mas não deixe de adorar ao nome do Senhor. Esteja lá conosco, queridos. Justamente. Eu vou aproveitar, a pastora vai dar a bênção apostólica. Aí está o nosso canal, entra lá no YouTube, Igreja Nova Jerusalém Taquara. Nova Jerusalém Taquara, perdão. Nova Jerusalém Taquara. O símbolo é essa casinha, tá até aí o desenho, tá logo. Você entra lá no YouTube, se inscreve, compartilha essa palavra. Mas compartilha com alguém que está precisando, seja ele evangélico ou não, independente de religião, porque aqui a gente não prega a religião, nós pregamos Jesus, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E é Cristo que muda tudo. O nosso país precisa de Jesus. Eu vou te pedir um grande favor. Para de falar mal do Bolsonaro, para de falar mal do Lula, do nosso governante, Eduardo Paes. Vamos fazer o seguinte, vamos só orar, colocar diante de Deus. Vamos orar, porque nós estamos num país que a gente tem liberdade religiosa. Então precisamos ser gratos a Deus por isso. Vamos orar pelos nossos governantes, para que Deus entre como um forte, guiando, iluminando os nossos governantes. Amém? Vamos fazer bom uso do nosso tempo. Você tem uma noite de paz, uma noite alegre, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor sublime de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, meu querido irmão, sobre a sua casa, sobre a sua família. Isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Bem, queridos, Deus abençoe tua vida. Vou aproveitar, vou te lembrar que domingo, domingo nós liberaremos, meu pai, quase não foi, né? A questão do estudo. Nós vamos começar, aquele que está com dificuldade de ler a Bíblia, nós começaremos pelos evangelhos do Novo Testamento. Domingo nós vamos startar. Você que já deu o nome da diaconisa Sandra, você que está assistindo e ainda não deu, manda por zap. Pastor, não tem o zap da diaconisa Sandra. Manda inbox pelo Messenger da igreja. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa. Não se esqueça, somos família, somos igreja. Fique em paz, Deus te abençoe. Noite de descanso, Aleluia. Noite de renovo, e que amanhã você receba uma notícia mais do que especial do Espírito Santo de Deus para sua vida, querido. Deus te abençoe, fiquem com Deus, fiquem em paz. Beijo para todos. Receba, hein? Peguei. Pegou? Peguei, recebi. Notícia mais que especial, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Aí vai aonde? Ou não?